Oi galerita, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Gente, o vídeo de hoje tá muito especial porque finalmente eu vou estar fazendo o meu desenho dos personagens Charlie e Nick da nova série da Netflix Heartstopper, que é inspirada nos quadrinhos originais de Alice Oseman. Eu já acompanhava Heartstopper desde os quadrinhos e eu simplesmente amo. E quando eu vi que ia ter a série da Netflix, quase infartei. Já assisti e reassisti não sei quantas vezes, acho que umas 7, juro pra vocês. E a série ela foca em como dois personagens, esses que eu vou desenhar, eles se conhecem e se apaixonam aos poucos, enquanto também abordam várias questões e nuances que representam muito bem a comunidade LGBTQIA+. Então, gente, no vídeo de hoje vocês vão ver o processo da line art e pintura desses dois fofinhos de Heartstopper. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo, eu queria dar uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, que é a Skillshare. Gente, eu fico super feliz em trazer Skillshare aqui, porque é uma plataforma que eu amo. Galera, então vocês sabem também que eu amo trazer novidades sobre o mundo da criatividade. E a Skillshare está exatamente inserida nesse mundo, porque ela é uma comunidade criativa de aprendizagem online, com inúmeras aulas e membros em 150 países. E os cursos são de diversas áreas, gente. Ilustração, animação, marketing, fotografia, tudo para você mergulhar na sua jornada criativa e você ter mais inspiração nos seus dias e na sua rotina. Você pode também agora, uma novidade da Skillshare é trocar o idioma para português, então facilita super na hora da gente estar navegando na plataforma. A parte de navegação é maravilhosa, você consegue acessar todas as categorias dos cursos criativos que eles têm. E na parte que a gente mais gosta, né, galerita, da ilustração, vocês conseguem ver muitos cursos. Tem cursos que estão em destaque, vocês podem pesquisar por temas específicos, por exemplo, Procreate, que é a ferramenta que eu mais utilizo para fazer meus desenhos digitais. Então eu saio salvando tudo, adoro aprender de vários assuntos sobre o Procreate. E tem um curso que me chamou muito a atenção, que foi o Desenhando Pessoas, como criar poses únicas e dinâmicas para os seus personagens no Procreate, da Sarah Holiday. É um curso maravilhoso, super fluido, e eu escolhi especificamente esse curso porque eu tenho um hábito de fazer rascunhos despretensiosos antes de trabalhar numa encomenda, num desenho para um vídeo do YouTube. E eu gostei muito desse curso dela porque traz exatamente essas poses dinâmicas e fluidas, e os meus rascunhos despretensiosos, eles são exatamente para que eu solte mais minha mão, solte mais meu traço. Só que ultimamente eu tava ficando meio presa a poses repetidas. Toda vez que eu tava começando algum trabalho, uma encomenda, algum vídeo, eu ficava meio travada porque eu não conseguia fazer mais os meus rascunhos despretensiosos da forma que eu fazia antes. Então, quando eu vi esse curso dela, vi ela falando que você não precisa se prender ao processo de se apegar ao erro ou querer apagar, você somente deixar o desenho fluir. E eu meio que voltei a ter essa sensação de que eu tava realmente fazendo rascunhos despretensiosos e soltando a minha mão, sabe? Pra me preparar pro vídeo, principalmente esse vídeo que eu quero fazer uma pose bem dinâmica e fluida entre os dois personagens de Heartstopper. Então esse curso dela foi perfeito pra isso e foi um ótimo exercício soltar a mão assim. E lembrando também, galerita, que todas as 40 mil aulas possuem opção com legenda em português para facilitar a vida da gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar se aventurar na Skillshare, galerita, conhecer os cursos deles, e as primeiras 1000 pessoas que acessarem pelo link que está na descrição ou usarem o meu código que está aí na tela e na descrição também, vão receber um teste gratuito de 1 mês na Skillshare, 30 dias para você fazer uma maratona criativa, para que a sua bagagem artística esteja sempre cada vez mais cheia e você fique à vontade para aprender da forma que você quiser. E um obrigado especial à Skillshare por patrocinar esse vídeo. E agora vamos dar continuidade ao vídeo, galerita. Primeiramente eu queria falar que todas as informações sobre essa prancheta, esse suporte que eu estou utilizando, meu iPad, o programa e brushes que estão sendo utilizados também, estão todos na descrição com seus devidos links. E sobre a pose, eu já tinha previamente rascunhado a ideia da pose e eu vou deixar aí na tela qual foi a referência que me inspirou, e eu encontrei ela no Pinterest, mas eu decidi compartilhar com vocês apenas o processo da line art e da pintura, porque eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, e é um desenho muito especial pra mim, então eu queria que o foco fosse mais na parte da pintura em si mesmo. E, gente, como vocês viram, né, estou desenhando Heartstopper e eu nem sei como começar a falar sobre essa série maravilhosa. É tanta coisa que eu quero falar, eu acho que tem sido um dos acontecimentos mais lindos desse ano, até agora, não tô nem exagerando. Fazia muito tempo que eu não me encantava assim com algo e me viciava de cara, sabe?
Foram uma montanha-russa de emoções. Eu chorei, me emocionei, ri, surtei, gritei, fiquei triste, fiquei feliz. Eu senti tantas coisas. Eu fiz questão de senti-las várias e várias vezes de novo, reassistindo umas 10 vezes. Não tô nem brincando. Só pra matar a saudade que eu senti imediatamente assim que eu acabava a série. Gente, eu passei dias procurando tudo sobre os atores, conhecendo mais sobre eles, vendo entrevistas, seguindo nas redes sociais. Eu fui me encantando por eles, sério mesmo. Eu fui descobrindo que alguns cantavam, que outros são modelos, outros são iniciantes na atuação. Eu realmente entrei no mundinho Heartstopper depois dessa série e assim, eu não saí mais, né? Mas vocês sabem que eu amo animes, eu amo histórias LGBTQIA+, também, só que eu assisto muito pouca série com pessoas de verdade, eu assisto mais filmes mesmo. Mas desde que eu vi sobre a versão da série de Heartstopper, eu fiquei totalmente entusiasmada, gente. Como eu falei pra vocês, eu já conheci os quadrinhos, né? Eu já tinha lido há um tempo e sempre teve um lugar muito especial no meu coração. Apesar de eu não comentar muito sobre ele, como eu comento sobre alguns mangás BL que eu leio mais em si. Mas assim, de cara, quando anunciaram a adaptação e quando eu assisti a série mesmo, eu vi que todo o elenco tava tão bem representado, representação preta, de gay, de trans, dos próprios atores representando os seus respectivos personagens na série. Eu achei isso um detalhe incrível. Não, e sem falar que eles realmente escolheram atores adolescentes, eu achei muito fofo, gente. E que são, sério, a cara dos personagens do quadrinho, tipo, iguais. Sinceramente, eu acho que não poderia ter sido o elenco melhor, não. E o laço entre eles, entre os atores em si, é tão genuíno, tipo, a própria Alice, que é a criadora, né, da obra toda, ela fala que eles se tornaram muito, muito amigos durante as gravações, sabe, no set, assim, de gravação. E eu acredito que isso com certeza influenciou muito para que toda a série, ela tivesse essa energia, tipo, gostosa, assim, sabe, familiar de assistir. E, assim, eu acho interessante isso de eles terem sido bem realmente condizido com os quadrinhos e tudo, porque a gente vê muita série que, por exemplo, atores não trans representam papéis trans, atores não gays representam gays, atores muito mais velhos representam adolescentes e assim por diante. E assim, esse detalhe exclusivo em Heartstopper de realmente ter condizido com os quadrinhos foi muito importante, de ter trazido atores verdadeiramente adolescentes, gays, trans, lésbicas. Sério, isso tornou a série muito identificável por tantas pessoas que assistiram. Uma coisa mais humana, sabe, próxima, familiar e verdadeira. E foi um sucesso tão grande que, inclusive, um dia depois que eu finalizei essa arte, foi anunciada não só a renovação, assim, tipo, da segunda temporada, como também da terceira, gente. Porque, sim, realmente tocou o coração de muita gente. E por que será, né? A gente vê um romance colegial entre um rapaz gay e outro que se descobre bissexual ao decorrer da série, sendo retratada de uma forma tão doce, com uma atuação tão impecável, que realmente é envolvente, sabe? E encantou todo mundo que assistiu. Mas é claro que nem tudo são flores, né? A série também fala sobre o bullying das pessoas em relação às outras e às suas orientações sexuais, porque a gente sabe como incomoda, infelizmente, as pessoas a forma de amar dos outros. Então isso foi bem presente na série também. Mas assim, Heartstopper trata de amor, de aprendizagem, de autoentendimento, de conhecimento, de amizade, de obstáculos que todos os personagens vão juntos superando ao decorrer da série, sabe? E se desenvolvendo em algo lindo de se ver. Tem espaço para todos os personagens se desenvolverem e o foco, assim, em cada um fica maravilhoso, sabe? E eu acredito que isso fez com que muita gente desejasse, realmente muita gente até comentou sobre isso, de ter tido uma série como essa quando na adolescência, sabe, crescendo, porque é algo tão importante, né? A gente infelizmente não vê tanta representatividade LGBTQIA+, como essas de Heartstopper na mídia, nas produções de séries e filmes. Quando a gente vê, muitas têm esse padrão meio que de final desastroso, de um caminho muito difícil, e Heartstopper eu acredito que veio como um sopro de alívio e esperança para tantos adolescentes, jovens e até adultos que sonham com um final feliz no meio LGBTQIA+. E eu acho que essa representatividade é muito importante, esse recado de que as coisas elas podem dar certo e nem sempre precisam ser tão difíceis assim a ponto de ter um final infeliz toda a vida, sabe? A comunidade LGBTQIA+, precisa muito de mais séries assim, mas não só para elas se sentirem representadas, como para todo mundo entender que no final das contas, o que vence mesmo é o amor, gente. Então, pais, famílias, pessoas mais velhas, todo mundo precisa assistir Heartstopper e abrir o coração para entender, aceitar seus filhos e os amarem verdadeiramente, conversarem com eles e abraçarem isso, sabe?
Eu não quero dar muitos spoilers pra vocês, mas eu acredito que a maioria que já deve ter visto a série, se encantado também. Quem ainda não viu, eu recomendo muito. E claro, leiam também os quadrinhos, galerita, porque é de uma lindeza, assim, sem tamanho. Mas claro, tem muitos momentos difíceis, tem umas questões delicadas que vão ser abordadas no decorrer das séries, das outras temporadas. Eu tô super ansiosa pra ver como vai ser isso. Sei que vai ser uma coisa assim meio dolorosa, mas vai ter um final feliz e vai superar nossas expectativas com certeza. E eu queria também frisar aqui a atuação dos atores. Tipo, de todos os atores, achei super natural, super incrível, mas principalmente do foco, né, do Nick e do Charlie, que é o Kid Connor e o Joe Locke. Eu simplesmente, gente, fiquei obcecada por eles. Eu nem sabia que o Kid Connor, que fez o Nick, ele já tinha trabalhado como ator. Ele inclusive fez um papel super importante, que ele fez o Elton John criança em Rocketman. Eu já vou assistir depois. Ele canta também, tipo, o menino é incrível. E Joe Locke, tipo, a primeira vez dele atuando, arrasou demais, achei simplesmente fantástico. Os dois, eles deram um show de atuação, gente. As emoções, assim, transbordando na fala, nos gestos, nas expressões, na linguagem corporal, sério, foi tudo impecável. E que até quando eu lembro das cenas, eu consigo lembrar perfeitamente das expressões deles, sabe? Os suspiros, as pequenas nuances. Então, parecia que a gente tava vendo, tipo, dois rapazes ali se apaixonando e alguém sem querer pegou uma câmera e filmou toda a história deles, sabe? Nem parecia uma atuação, parecia que eles estavam tão envolvidos assim no papel que, sinceramente, Oscar para ambos. Foi muito fofo, muito natural e genuíno, gente. E outro detalhe que me chamou muito a atenção foi a trilha sonora da série, gente. Não só a parte instrumental, assim, feita pra série mesmo em si, sabe? Que toca, assim, naqueles momentos e tudo. Como também as músicas de cantores e bandas que tocam na série. Gente, eu acho que eu nunca vi música que combinasse tanto com a vibe da série. Tipo, sério, dos momentos. Eu li até que, recentemente, a equipe que fez toda essa produção da trilha sonora, ela teve exatamente esse objetivo de colocar essas músicas que tivessem essa ligação, sabe? Que a gente relembrasse desses momentos deles na série e fizesse essa ligação com essas músicas, que essas músicas marcassem mesmo, sabe? E também escolheram bandas, muitas bandas que são também no meio LGBTQIA+, e, gente, eles acertaram em cheio. Todas as trilhas sonoras tem no Spotify. E, assim, desde que lançou a série, praticamente um mês, né? Inclusive, tipo, lançou dia 22 de abril. E é só isso que eu venho escutado incessantemente. Eu escuto, aí eu lembro das cenas, aí revejo as cenas, eu vou no YouTube e vejo alguns trechos, eu salvo, eu fico só rindo feito boba, imaginando todas as cenas lindas. Sério, gente, eu não estou exagerando. Mas, sério, eu queria muito poder descrever mais pra vocês cada cena, tudo que eu senti assistindo, todos os detalhes que eu mais amei, mas aí talvez eu tirasse a magia da série falando tanta coisa assim, sabe? Então, por favor, gente, assistam. Vocês não vão se arrepender de forma alguma. Muito, muito lindo. Eu vou deixar vocês curtindo o resto desse processo da minha ilustrinha. Foi uma ilustra que eu queria muito passar essa exata sensação de amor, conforto, amizade, paixão e carinho que tem entre o Charlie e o Nick. Então, eu espero que tenha dado para passar esse recado e fazer jus à fofura que é a série, que é os quadrinhos, que são esses personagens. E eu vou postar depois a minha ilustra no meu Instagram, @luloca. Então, se você quer ver o resultado final, é só me seguir lá no Instagram, que eu vou ficar super feliz e agradecida. E é claro que se você quiser deixar um comentário do amor aí embaixo também, se inscrever no canal, todo mundo vai ser mágico e bem-vindo aqui. E eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado, galerita. Por favor, assistam Heartstopper, comentem aí embaixo se vocês já assistiram a série, se vocês já leram os quadrinhos, o que é que vocês acharam, quantas vezes vocês já reassistiram, que eu sei que todo mundo assistiu mais de uma vez, não é possível. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um super cheiro da Luloca e até o próximo vídeo, meus amores!